O STF trouxe uma novidade sobre a questão da Covid, ou seja, ele trouxe aí um grande debate que muitas empresas e profissionais estão em dúvidas. Se essa é a sua dúvida, nessa noite ela vai ser sanada, porque nós estamos com grandes especialistas aqui que vão falar sobre o tema, tá certo? Ou seja, sobre a medida provisória 927, vamos entrar aí na lei 8.213 e você vai entender definitivamente qual é a interpretação. E para isso eu convidei nessa noite nosso querido professor Claudeci Silva, representando aí a questão previdenciária, Dr. Michel Borges, com entendimento trabalhista, Roberto Buda Neto, que é um especialista de saúde e segurança do trabalho, e Dr. Paulo Rogério aí, com toda essa interpretação também da legislação e que é professor e auditor, tá certo? Então, se você não está inscrito no canal, clica no sininho, já se inscreve e não esquece de compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que você acredita que também está com dúvida. Mas então, vamos lá. Claudeci, vamos iniciar então sobre esse tema. E doutor Michel, qual é a sua interpretação, qual é a sua opinião a respeito dessa decisão? Quais são os riscos que você entende que a empresa sofre, né? E as suas recomendações? Bom, vamos lá. Primeiro, é um prazer aqui participar com todos, aqui o time de campeões aí. Eusa, prazer participar aqui dessa reunião. E é o seguinte, vamos entrar diretamente no assunto. Medida provisória 927, editada no curso da pandemia. O governo federal editou a medida provisória e colocou uma série de atribuições para as empresas, que as empresas pudessem atravessar essa crise, essa pandemia. E uma dessas medidas, que a gente vai falar aqui em especial, são 2 artigos específicos. O artigo 29 dessa medida provisória 927 e o artigo 31, tá? O que falava esses 2 artigos? Por que eu digo? Recentemente o STF julgou inconstitucional esses 2 artigos dessa medida provisória. Um dos artigos falava que o coronavírus, como doença profissional, não poderia ser reconhecido, salvo nexo de causalidade, se fosse reconhecido o nexo. E o artigo 31 falava da questão da fiscalização do trabalho neste período de coronavírus, de pandemia. Mas o que quer dizer tudo isso, Eusa? Significa dizer que qualquer empresa poderia se safar da questão do coronavírus. Olha, era só alegar coronavírus que não era doença profissional. Logo ia cair no colo do INSS, o INSS ia fazer aquela análise se ia afastar ou não, de acordo com a lei 8.213, que nosso especialista vai falar aqui, e ficaria esse embate. O STF decidiu, não, tira da medida provisória esses 2 artigos, até porque a questão da doença profissional, ela tem que ser discutida caso a caso. Eu não posso, através de uma medida provisória, alterar legislações tão importantes que o Brasil tem na questão médica de segurança do trabalho, até mesmo nos órgãos internacionais de saúde e medicina do trabalho. E também não vou causar um tumulto na parte do INSS, de afastamentos e tal. O que nós podemos comentar com essa decisão do STF, que já foi julgado e declarou isso inconstitucional? É fazer a análise mais simples possível. Por exemplo, a empresa vai continuar respeitando os mesmos critérios antes da MP. Então, nós temos que, os nossos clientes têm que ser orientados no sentido de, vamos fazer a cartilha do coronavírus, fazer o passo a passo, estabelecer ali políticas de, vamos retomar a parte do comércio, das empresas. Então, nós vamos estabelecer os limites de segurança. Podemos fornecer máscara, álcool em gel, isso o nosso especialista também nessa área vai falar, mas nós estamos orientando. Como não tem mais esse artigo na medida provisória, porque o STF tirou da questão da doença, as empresas precisam se precaver através dos seus programas de prevenção. Então, vai retomar o comércio? O que eu preciso? Procurem os seus órgãos estaduais, procure a Eusa aqui, especialista nisso. O que eu preciso para retomar o meu comércio? Eu preciso de máscara, eu preciso de EPI, eu preciso de álcool em gel, tantos níveis. Então, todas as empresas precisam fazer isso para se eximir, salvo os hospitais e a parte que lida diretamente com essa doença. Até porque a lei 8.213, ela trouxe isso como nexo de causa presumido.
para essas empresas que estão ligadas diretamente. Então, trocando em miúdo, resumindo aqui a minha parte para encerrar, até para prestar uma questão futura. As empresas precisam se precaver para, num futuro, quando tivermos processos trabalhistas dessa natureza, olha, eu peguei o coronavírus no meu comércio, no comércio que eu trabalho, no mercado que eu trabalho, e a empresa não tomou essas precauções, o perito judicial trabalhista não vier no processo e dizer, olha, tem nexo de causa aqui porque a empresa não entregou a luva, não entregou a máscara. Então, nós devemos tomar muito cuidado futuramente e tratarmos isso com clareza. Eu pego aqui, para citar como exemplo, na época que a gente passou pelo H1N1. Então, teve diversas decisões sobre o H1N1, que também era uma pandemia declarada, mas de uma proporção menor. E aí, quais foram os entendimentos? Caso a caso. Então, o que vai acontecer hoje no Brasil? Caso a caso. O que eu posso dar de dica trabalhista nessa esfera que me compete? Empresas, façam o seu dever de casa. Tome os seus cuidados com os seus funcionários, veja os EPIs necessários que você precisa ter aí, para que lá na frente, a hora que tiver um processo trabalhista, ou Deus o livre, acontecer alguma coisa com um funcionário, ter um empregado seu que adquirir essa doença em algum local, o perito trabalhista possa ir até o local de trabalho e falar assim, eu não declaro aqui o nexo de causa com essa doença nesse trabalho, porque a empresa tomou todos os cuidados necessários. E eu também não posso declarar nexo de causa presumido, até porque não tenho aqui uma especificação aqui na lei sobre isso. Então, é a minha parte que eu posso contribuir, é dar essa dica e dizer, nós votamos a estaca zero, eu não posso mais hoje dizer, essa doença não é profissional, ela vai ficar a critério de cada caso. E sobre a questão da fiscalização, na minha modesta opinião, também era uma situação que não poderia existir, até porque as relações de segurança do trabalho precisam dessa fiscalização para que os trabalhadores não possam, eventualmente, ter ali uma situação de risco. Então, eu não posso restringir o trabalho dos auditores. Resguardado aqui as opiniões, se isso é bom ou não, eu não posso restringir através de medida provisória. Eu poderia fazer um trabalho através de uma portaria com o Ministério do Trabalho, os procuradores, para verificar se os auditores podem fazer um trabalho diferenciado, não simplesmente tirar o poderio deles e colocar um rol dizendo que eles poderiam fazer ou não nesse período de pandemia. Então, é isso que o STF entendeu e retirou, ou seja, a fiscalização continua igual e a questão da doença profissional exatamente igual. Vai ter que ter perícia e o INSS vai ter o seu trabalho aí. É a minha parte que eu posso contribuir hoje aqui. Perfeito, doutor, perfeito. Doutor Paulo Rogério, qual é a sua interpretação desse assunto? O que o senhor acredita? Quais são as suas recomendações em relação às empresas? O que o STF declarou foi que bananeira dá banana. O STF falou isso. Bananeira dá banana. Falou o óbvio do óbvio do óbvio. A minha provisória, nesses dois dispositivos, ela está recheada de inconstitucionalidade. Primeiro material, depois formal. Do ponto de vista formal, foi usada a medida provisória que trata estritamente, isso está no comando da medida provisória, o escopo da medida provisória é trabalhista e não alcança o direito previdenciário, que é quem define no Brasil, quem regulamenta, quem tutela a proteção social relativa à incapacidade decorrente do risco do meio ambiente de trabalho. Então, a primeira inconstitucionalidade está, a minha provisória se arvora a tratar de um assunto e no meio da minha provisória ela trata de outro, fugindo ali ao escopo da própria norma. E isso foi tão flagrante que na própria redação da minha provisória, o legislador, no caso o Poder Executivo, por delegação expressa aí da Constituição da República, numa situação de calamidade pública, como urgência e relevância, usa uma nomenclatura totalmente estranha ao direito previdenciário. Ninguém no Brasil sabe o que é doença ocupacional. E está escrito com todas as letras. Artigo 29 fala, doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Só no mundo trabalhista tem referência à palavra ódio ocupacional. Doença ocupacional não tem nada a ver com doença do trabalho, não é doença profissional, é outra definição, não é doença do trabalho, é outra definição. Qual é a definição de doença ocupacional? Ninguém sabe. Então, para que serve essa norma? Para nada, porque tem um troço lá escrito, chamado doença ocupacional, que ninguém sabe o que é.
Então, para que serve o ódio ocupacional? Serve para ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Para que serve o ódio ocupacional? PCMSO, ódio ocupacional. O O de GRO. Só que esse O não tem nada a ver com o direito previdenciário, porque lá no artigo 19 ao 23 da Lei 8.213, deixa claríssima a tipologia acidentária brasileira, que é formada por 22 espécies de acidente de trabalho no Brasil. 22 espécies. Desde o nexo por lesão aguda, nexo aetiogênico, nexo concausal, extraordinário, nexo epidemiológico, nexo por doença do trabalho, nexo por doença profissional. Portanto, a inconstitucionalidade da medida provisória, ela alcança duas dimensões. A primeira dimensão é formal, estrito senso, que ela trata de forma obtusa, numa norma estranha ao direito previdenciário, legislando sobre o direito previdenciário. E, além disso, pessoal, ela traz um absurdo do absurdo. A medida provisória diz o seguinte, ó, salvo o nexo causal. Que nexo causal? Que a ciência não sabe. Ninguém sabe o que é o Covid hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe porque, inclusive, estão buscando qual é o anticorpo, qual a forma que o corpo reage a isso. Então, assim, criaram o absurdo do absurdo, né? Então, numa norma trabalhista, legislar sobre acidente de trabalho. Absurdo. Salvo se ela dissesse lá no comando, ó, esta medida provisória se presta para revisar o direito trabalhista e a tutela previdenciária. Fora isso, trouxe uma nomenclatura estranha, totalmente incompatível com o direito previdenciário, até porque ninguém sabe a definição de doença ocupacional. E terceiro, que traz um salvo, que é o absurdo do absurdo. Salvo no nexo causal, que a ciência não sabe qual é. Bem, isso em relação à medida provisória, artigo 29. O artigo 31, sem dúvida, é uma excrescência típica de quem está perdido aí, né? Então, é um governo perdido, que não tem a menor noção do que está fazendo, e pega de um lado do outro e sai montando ali uma medida provisória que não tem nenhuma articulação, não está dentro de um projeto, não tem um plano, uma planificação em que a medida provisória se encaixa, aí sim faria sentido, né? Mas é algo totalmente estapafúrdio, suprimir a competência fiscalizatória numa situação em que o trabalhador vai estar mais exposto ainda, né? Então, ponto 1, medida provisória é inconstitucional, STF falou que é a bananeira da banana, porque a medida provisória trata de algo estranho ao direito trabalhista, incompetente, portanto, e além de incompetente, completamente ignorante, porque não sabe os fundamentos básicos, né, da dogmática acidentária, trazendo palavras estranhas ao mundo previdenciário, acidente de trabalho. O segundo ponto é o seguinte, não há discussão sobre Covid, acidente de trabalho no Brasil, pessoal. A lei 8.213, copiando a lei anterior, que é lá de 1960, né, já copiando o decreto legislativo de 1944, que traz essa redação, e o Brasil só replica essa redação, está dizendo o seguinte, regra geral, pessoal, regra geral, doença endêmica para habitante não é acidente de trabalho. Não é, essa é a regra geral. Só que na linha D, do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213, dispõe de forma expressa um salvo. Qual é? Qual é o salvo? Regra geral, não é acidente de trabalho. O Brasil é uma região pandêmica? É. Isso faz parte da endemia? Sim. Os habitantes brasileiros que se tiverem a doença, é acidente de trabalho? Regra geral? Não. Qual é a regra de exceção? Está no salvo. Salvo a natureza do trabalho que gera um excesso de risco. E quais são as situações que geram excesso de risco? São as situações em que o empregado é obrigado a se expor de forma diferencial. Então, eu estou aqui em casa em home office. Eu estou convivendo com o nível de risco que é de todo habitante brasileiro. Eu estou no nível de risco. Então, se eu tiver uma doença aqui em casa, essa doença não é do trabalho. Por quê? Porque a lei exclui, afasta a cobertura previdenciária por conta de um risco ao habitante, o risco basal, tá? Agora, outra coisa é o porteiro do meu prédio aqui, que é obrigado a sair da casa dele, pegar um ônibus, vir para cá. Esse porteiro está subordinado a um poder jurídico, poder diretivo, que determina que ele venha trabalhar. E, nesse caso, ele vem trabalhar, mesmo não sendo um serviço essencial. Então, na situação de exposição diferencial a um risco, dado o transporte necessário
de onde ele mora até onde ele vem trabalhar. Neste caso, este trabalhador, se vier a contrair o Covid, estará dentro da exceção da excludente. Então, nós temos a excludente de cobertura e tem a exceção da excludente. Portanto, negativo por negativo, positivo. Então, fechando aqui meu raciocínio, pessoal, eu concluo dizendo o seguinte: a medida provisória foi corretamente afastada da constitucionalidade, porque da bananeira desse governo que colocou uma medida provisória totalmente estapafúrdia, que não tem nenhuma sustentação jurídica, muito menos técnica. Colocado palavras que não se sustentam em mundo nenhum aí, né? E segundo, que a do direito previdenciário já tem o alcance para essa tratativa. Já há tratativa no direito previdenciário para essa decisão jurídica. O deslinde é ou não é acidente de trabalho? Você olha se o trabalhador é obrigado a se expor. Expor a quê? A um excesso de risco que vai além da casa dele. Então, trabalhador porteiro, trabalhador de motorista de ônibus, todo aquele que é obrigado a sair de casa, não só pessoal de saúde, pessoal, a gente fala muito de pessoal de saúde, mas o motorista de ônibus aqui está muito mais exposto que o profissional de saúde, que o profissional de saúde entende da matéria. O motorista de buzu aqui, ó, esse está ferrado de pai e mãe, porque ele não usa máscara, não sabe o que é isso, não tem a menor ideia de como fazer essa proteção. O álcool gel, vai passar álcool gel em ônibus? Tá maluco? Tá maluco? Percebe? Então, assim, a gente está se preocupando muito e tem que se preocupar com o nosso trabalhador da área de saúde, mas lembrar que todos os demais trabalhadores, se forem subordinados a uma natureza de trabalho que encaixa na exceção da norma, estamos diante da exceção e excludente, portanto, é acidente de trabalho. Muito bom, doutor Paulo Rogério, muito bom. E, professor Buda Neto, você como especialista aí da área de saúde, segurança do trabalho, que trabalha na gestão no dia a dia, como que você tem orientado os seus clientes, as empresas que você atende nesse sentido? Elza, muito complicado, porque, assim, a consideração jurídica hoje em dia, Elza, obviamente concordando com o Dr. Paulo, e concordando também com o Dr. Michel, mas ela está muito mais avante se você for analisar o teor da discussão, do porquê que surgiu essa discussão, ela leva muito mais pelo lado político da coisa. E aí é que está o problema. A gente está desconfigurando o que é segurança e saúde no trabalho. A gente está desconfigurando a proteção ao ser humano. Aí é que está. Como que a gente vai orientar um empregador que o governo está ajudando o empregador, mas que o STF vai lá e descobre o cobertor curto? Tá meio desnexo. Na verdade, assim, a única orientação que a gente pode dar é reafirmar aquilo que a gente já faz. Acho que a saúde e segurança no trabalho está tomando agora um nível de importância nível 11. Isso eu creio que sim. Infelizmente, não a questão de reconhecimento dos profissionais da área, mas o reconhecimento das atitudes da saúde e segurança do trabalho. Eu acho que nunca se utilizou tanto um EPI na vida quanto agora. Até mesmo quem ignorava ao máximo a utilização de um EPI porque incomoda, agora quer porque quer utilizar um EPI. Então, sabe, o que a gente faz na prática, no chão de fábrica, é reafirmar aquilo que a gente já fazia no nosso dia a dia. Eu creio que esse jogo político ele tem que meio que acabar. Eu acho que STF ele tem que discutir a parte orgânica da questão e não o que a MP colocou, ou não também desconsiderando a nossa Constituição, porque o nosso Código Civil, no artigo 927, já há um ano, até o Alexandre de Moraes é o que está de relator dessa questão, está para já virar repercussão geral, que tudo quanto for coisa que aconteça no ambiente de trabalho é acidente de trabalho. Pronto, acabou. Independentemente de Covid ou não, acometeu o trabalhador no exercício do trabalho, acidente de trabalho. Acho que até a Lei 8213 agora, ela separa algumas questões para um melhor entendimento, mas a prática do negócio é o que a OIT falava lá em 1917, lá em 1900 bolinha, sabe? Então, o conceito
tem que se virar para a prática da questão, que é a preservação do ser humano, do que jogo político, independentemente de governo de 4 anos, de 4 em 4 anos, ou de quem está no poder de um STF. Só fazendo mais uma consideração, a questão é o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui só para não me perder, tá? Assim, pela teoria, a gente sabe o quê? Que acidente de trabalho é aquilo que está designado na Lei 8213, e não aquilo que a gente gostaria que tivesse na CLT também. Até outro dia eu estava conversando com o professor Claudeci e a gente concordou num ponto que talvez a pior lei que exista hoje em dia no Brasil e de suma importância é a legislação trabalhista. A legislação trabalhista é o verdadeiro cobertor curto do trabalhador. Ele cobra de um lado e descobre de outro. Então, não adianta a gente sair em consideração do que fazer, o que não fazer na parte jurídica da questão, e sim na parte prática. Se, por exemplo, agora eu vou colocar algumas indagações. Vamos fingir que passou 2 anos, tá? E a gente vai colocar o seguinte, daqui 2 anos, o trabalhador ele teve sequelas do Covid. Esse acidente de trabalho em home office, daquele cara que estava, foi designado, aliás, ele foi designado no período home office, não que ele é trabalhador home office, provisoriamente, que teve sequelas do coronavírus, vai parar na mesa do STF novamente essa situação. O que fazer? Vamos pegar em 2020 a consideração do STF? Não, porque foi o que o doutor Michel falou. Cada caso é um caso. Vamos pegar mais uma questão. Essa estabilidade, o cara vai ser enquadrado na estabilidade previdenciária, na questão de rescisão contratual, na questão trabalhista de rescisão contratual, por causa do Covid? Qual que é o lado do empregado, qual que é o lado do empregador? FAP, vamos ter que, o empregador terá que ter uma incidência maior no FAP pelos casos de acidente de trabalho de coronavírus? Coloque-se a discussão. Insalubridade ou até mesmo penosidade julgada não pela própria técnica da NR15, mas pelo juiz de um órgão superior jurídico, vai ser denominada ao trabalhador. Por quê? Porque ele estava exposto ao Covid num período determinado, ele, como o doutor Paulo falou, motorista de ônibus, mas e qual que é a relação trabalhista desse trabalhador com o Covid? Talvez, assim, daqui a 2 anos a gente tenha que fazer a mesma discussão que a gente está fazendo com os especialistas hoje, a mesma reunião que a gente está fazendo aqui hoje, daqui a 2 anos. Para quê? Para discutir o como que ficou. Porque a gente está esquecendo do que, Elza? O como a gente está fazendo agora. As ações práticas do agora. E não simplesmente de briga política de hoje ou depois. Essa é a minha consideração. Excelente, excelente. E para a gente fechar aí esse entendimento brilhante, né, professor Claudeci, qual a sua opinião como especialista previdenciário? Então, boa noite a todos aí. É um prazer, né, estar aqui conversando num diálogo e um debate de alto nível. A minha posição, né, como já foi dito aqui por todos, acho que é a posição de todos também, não há o que se falar agora com a decisão do STF, então já descartou isso. Porém, eu concordo com o Paulo Rogério com relação à separação das normas, né? Quem é responsável pelo quê? Né? Às vezes, e não são raras as vezes, em que a legislação atual, os legisladores atuais, estão confundindo a norma. Na própria reforma da Previdência, houve a inserção de termos que não eram passíveis de discussão dentro de uma reforma à Previdência, como discutir o FGTS dentro daquela matéria. Então, outros elementos dessa natureza. O que a MP 927 fez foi justamente isso, né? Colocar uma matéria previdenciária num campo em que não era dela, que foi o artigo 29, causando essa discussão. Mas, de certo ponto, foi bom. Por quê? Porque trouxe à tona a discussão do acidente de trabalho.
respeitando, né, as divergências de opinião, com relação à modernidade das normas, a previdenciária é uma das mais modernas, por quê? Porque ela vem acompanhando, mesmo com as suas dificuldades, as alterações sociais. Por isso que ela é tão alterada, tão celeremente alterada. E ela acompanha transformações recentes. Como o Buda disse, nós conversávamos em outra ocasião, em que a legislação trabalhista ela está muito atrasada dentre as transformações do mercado. Agora, em 2017, que ela passou por algumas alterações, ainda assim não para melhor, né? Ela conseguiu piorar alguns aspectos. Então, a gente precisa trabalhar melhor. E um segundo plano, talvez, no futuro, seria a conexão entre essas legislações, trabalhista e previdenciária, para harmonizar isso, porque o cenário final, Elza, é a saúde e segurança do trabalhador. Nós temos que parar de utilizar o termo segurança e saúde do trabalho, que é um diferencial importantíssimo. Então, quando nós estamos discutindo aqui a questão, olha, vai faltar dinheiro para determinado setor e aquilo, nós estamos esquecendo da peça que se expõe para que falte ou não falte recurso para um sistema. E um sistema que é maior do que nós estamos falando, não é o empregador, mas o país, entendeu? Então, a gente entende como a exposição daquele trabalhador, como o Paulo disse, em que ele sai, né, da segurança, que hoje já há um relativo consenso de que na sua residência você tem uma proteção, para ir para um ambiente em que você está exposto não só à contaminação que ocorre pelo atendimento pessoal, porque de pessoa para pessoa pode haver a contaminação, do toque de uma pessoa para outra, de um repositor que repõe ali, ou toca num produto, pega de volta, vem uma outra pessoa e não consegue a higienização a tempo e se contamina. Então, todos esses aspectos, e você fica mais exposto, que é o que o Paulo falou. Na área da saúde, por mais que aqueles profissionais, de fato, estejam de maneira mais explícita expostos, eles possuem os melhores EPIs e a melhor conscientização de como evitar esse contágio, diferente dos demais trabalhadores que, por determinação de leis e decretos, estão enquadrados em serviços essenciais, determinados pelas autoridades públicas, ou por aqueles que, por necessidade extrema, estão se expondo. Para mim, também é evidente, pelo mesmo parâmetro que usou o Paulo, o artigo 20, lá no parágrafo primeiro também, para mim fica claro que já havia, inclusive, do legislador um conceito de endemia pregresso. Então, é que nós não tínhamos convivido com esta realidade tão próxima, tão intensa como agora. Mas a legislação previdenciária já previa, porque quando a gente fala da endemia no salvo, já se concebia esta constatação. E aqui um adendo. Não quer dizer que será automaticamente concedido pelo INSS, como bem observou Michel também, haverá uma análise, porque pode haver elementos que venham junto dessa análise na perícia médica, do benefício por incapacidade temporária, ser determinado previdenciário ou acidentário, porque pode ter elementos que o próprio trabalhador apresente que a contaminação tenha ocorrido pelo familiar. Nós vamos trabalhar também com um aspecto que a gente não utiliza muito, que é a ética, o bom senso, a honestidade, a realidade dos fatos. A gente trabalha com pessoas que de fato dizem, olha, na minha família teve e eu percebi isso e me afastei, né? E se afastou do trabalho com antecedência. Então, há essa questão também. Agora, é óbvio que nós vamos trabalhar com aproveitadores dos dois lados, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Então, caberá, como já era antes, ao INSS fazer esse filtro e analisar. E as áreas de correções que assessoram o INSS, a Junta de Recurso, a Câmara de Julgamento, são órgãos em que podem ser acionados para essas correções. E os empregadores produzindo elementos de que provem que estão trabalhando na medida do possível para proteger todo o sistema produtivo, principalmente o empregado que está expondo e que é aquele menos preparado. Ele não tem um treinamento adequado, ele não sabe utilizar os EPIs, os materiais, as distâncias regulamentares, e mesmo a ciência ainda não tem a convicção de todos os elementos de segurança necessários para se prever
ou se prevenir uma ação como essa. Então, como a relação ela está bem declarada já na norma, eu também não teria dúvida em afirmar que era acidente de trabalho. Com a decisão do STF agora, ficou mais explícito. Eu acho que isso não se discute e cabe esse processo de prevenção que já deveria existir desde sempre e a relação de documentos enviados no ato da perícia para a análise do INSS, que vai caracterizar como previdenciário ou acidentário a concessão do benefício. Excelente, excelente explanação de cada um dos especialistas. Gostaria de saber se algum de vocês tem mais algum comentário que queira fazer, queira complementar. Não? Maravilha! Agradeço a cada um de vocês que contribuíram, né, nesse show, nessa explosão de conhecimentos, né? E eu espero que ajude você que está assistindo esse vídeo, tá? Se você conhece alguém que precisa também desse conhecimento, não esquece, clica aqui embaixo, compartilha esse conteúdo, envia para advogados, especialistas em RH, saúde e segurança do trabalho. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença no dia a dia, tá? Se você gostou, não esquece de curtir e sempre que sair um vídeo novo no canal, se você estiver inscrito, você vai ser avisado, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!